Pessoal, prova do SUS chegando, falta pouco tempo e conforme prometido vamos falar um pouquinho sobre a prova do SUS. E falar não depois dela, vamos falar antes, porque isso é que pode fazer a diferença. Eu sou Fabrício Valois, sou professor da Medicel há vários anos, lido com as provas de residência há vários anos. A Medicel, por sinal, tem um curso chamado Curso Reta Final, que tem a pegada, a sacada de preparar a gente para cada concurso específico, né, da bagagem global e foca em determinados concursos. É um curso muito bom, mas a ideia desse momento agora, na véspera da prova, é a gente observar o histórico das provas. É pegar o que aconteceu nos últimos anos, tentar dar uma compilada para evitar surpresas. Isso é muito importante na preparação para a prova. Porque é muito chato e muito injusto, depois de muito tempo de preparação, a gente chegar para fazer o concurso e ser surpreendido por uma filigrana, um detalhezinho que uma instituição prefere em relação a outra. Sei tudo daquela doença, só não sabia esse detalhe. Que chato isso, né? É algo que às vezes não é importante para a nossa prática diária. Então a ideia de focar em determinado concurso nessa preparação é essa. É evitar que a gente seja surpreendido na prova do próximo domingo. Vamos fazer isso para a prova do SUS, é uma prova que geralmente tem um padrão nas suas questões, e o mais interessante é que na verdade não é bem a prova do SUS, é a prova da Fundação Carlos Chagas. Essa instituição faz prova de residência para uma série de concursos. Fez, por exemplo, muito tempo o Servidor Público Municipal de São Paulo, Albert Einstein, FEMIG lá de Minas Gerais, prova do CREMESP em São Paulo, assim como provas do SUS. A gente tem as que foram liberadas recentemente e as antigas, que nossos colegas que faziam copiavam as questões, nem sempre a questão integralmente, mas qual era o assunto que era explorado, qual era a ideia do examinador, enfim. Então isso gera um banco de dados extenso, olha só, é muita prova e aqui só clínica médica. Sim, a ideia é que a gente discuta clínica médica. Por que clínica médica? A gente tem um tempo curto, não dá para revisar toda a medicina nesse momento, e clínica é uma área que a gente geralmente tende a menosprezar em provas como a prova do SUS de São Paulo. E diz assim, eu não vou estudar hemato porque vai cair só uma ou duas questões, eu não vou estudar nefro porque só vai cair duas. Cara, isso é um erro, é um tiro no pé muito grande. Porque é exatamente essa questão que pode fazer a diferença. Exatamente essa. Ir bem na prova de clínica é um passo inicial para o sucesso na prova do SUS. Então a ideia, a gente tem pouco tempo, é discutir de várias formas, tanto em vídeo quanto em alguns áudios, em algumas outras postagens com imagem, texto, enfim, lembrar algumas coisas que têm aparecido na prova do SUS de São Paulo, o que mais é cobrado. A ideia não é acertar o que vai cair na prova, a ideia é a gente entrar no clima da prova, olhando o que já caiu, o que já apareceu. É óbvio que a gente não vai acertar as questões que vêm pela frente, mas um ou outro assunto que nós vamos discutir aqui tem uma chance muito elevada de aparecer e vai aparecer sim. Tudo bem? Então muita atenção para evitar surpresas. Nesses próximos minutos, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a hematologia. Tem um monte de coisa que cai na hematologia na prova e geralmente a abordagem é muito bacana. Tem muita coisa que a gente já está acostumado, essa preparação ficou muito clara, a gente já viu em outras provas desse ano, mas tem algumas peculiaridades da prova do SUS, uma coisinha ou outra que a prova explora um pouco mais. Essas coisinhas que a prova explora um pouquinho mais, eu vou falar nesse vídeo, e outras eu vou acabar expondo, vou acabar colocando numa postagem que vem em seguida. Tudo bem? Então a ideia aqui é valorizar pontualmente uma situação ou outra, não dá para a gente discutir extensamente, é lembrar grandes conceitos para evitar surpresas. Beleza? Tudo bem? Na hematologia cai muito série vermelha, cai um pouquinho menos de distúrbios plaquetários e pouquinho de série branca. Certo? Vamos começar com a série vermelha. As anemias despencam na prova da Fundação Carlos Chagas. E além daquilo que a gente já está acostumado a ver na maioria das provas, na abordagem das anemias, cai o padrão de anemia que a gente geralmente encontra, mas eu queria chamar a atenção para o esfregaço do sangue periférico. Esse é um ponto que as provas geralmente têm explorado no SUS. E no esfregaço do sangue periférico a gente pode encontrar formas anormais de hemácias. Lembra disso? Os poiquilócitos. Isso ajuda muito a dar diagnóstico às vezes, cara. Queria lembrar de alguns deles agora. Por exemplo, a medula às vezes chora. A medula chora e libera hemácias em forma de lágrima. Lembra dele? Dacriócito. O dacriócito é hemácia em forma de lágrima que é liberado pela medula sempre que ela for invadida. E ela chora porque foi invadida. Foi invadida por gordura, por infecção, por neoplasia. Nome da doença? Mielofitise, mielofibrose, enfim. Dacriócito, hemácia em forma de lágrima.
Outro poiquilócito típico, esquizócito. Lembra dele? São hemácias esquisitas. Qual é a forma, Fabrício? Cara, é variável, escolhe aí. Forma de lua crescente, ou minguante, sei lá. Nunca sei a diferença das duas, enfim. Forma de capacete de soldado da Segunda Guerra Mundial. E da Primeira também. Capacete de motociclista também. Enfim, são hemácias esquisitas. Cada um inventa a forma dela. Lembra por que isso acontece? Porque a hemácia estava passando lá na microcirculação e encontrou alguns trombos. Como o vaso é pequenininho, ela não conseguiu se desviar. Ela esbarra no trombo e perde um braço, esbarra em outro, perde outro braço, depois perde uma perna, enfim, e fica deformada. Esquizócito é célula da anemia hemolítica microangiopática, lá nos pequenos vasos. O nome da doença que dá isso? Várias. HELP, síndrome HELP da gestação, síndrome hemolítica urêmica, púrpura trombocitopênica trombótica, todas doenças relacionadas à anemia hemolítica microangiopática. Tem mais poiquilócito. Lembra dos leptócitos? As famosas hemácias em forma de alvo. Lembra disso? Clássica das hemoglobinopatias, por exemplo, talassemia. A hemácia fica com a membrana doente, meio flácida, e ganha um rabinho. Só que quando ela corre na circulação, esse rabinho, por conta do fluxo sanguíneo, acaba sendo rebatido para a cabeça da hemácia, lá para cima. Quando a gente olha na lâmina, o examinador, a gente vê essa sombra desse rabinho em cima da hemácia. E aí parece um alvo, típico das hemoglobinopatias. Tudo bem? Outra clássica é o drepanócito, outro poiquilócito, da anemia falciforme, hemácia em forma de foice. Muito cuidado com o esferócito, hein? Cuidado com o esferócito. Cuidado por quê? É tão fácil a esferocitose hereditária? Sim, mas também é encontrado na anemia hemolítica autoimune. Então, muito cuidado, porque é uma situação que pode estar presente também com os esferócitos. Beleza? Além disso, as inclusões citoplasmáticas, não esquece não, hein? Corpúsculo de Pappenheimer, lembra dele? Corpúsculo de Howard-Joly. O que é isso? Fragmento de núcleo, fragmento de ferro dentro da hemácia, que deveria ter sido retirado pelo baço. E não foi, porque o baço está doente. Ou o baço nem existe, o cara fez esplenectomia, por exemplo. Ou é um paciente com anemia falciforme que perdeu o baço. Depois dos 3, 4 anos de idade não tem mais baço. O baço não funciona mais e aí ficam pedacinhos de núcleo dentro da hemácia, pedacinhos de ferro, que o baço era responsável por tirar da hemácia, mas não tira mais. Tudo bem? Então eu queria lembrar esses dois aspectos do diagnóstico diferencial das anemias. Tem outras coisas que são cobradas, mas que geralmente fazem parte do padrão. É a anemia megaloblástica com VCM elevado e neutrófilo plurissegmentado, é o quadro neurológico na deficiência de vitamina B12, é a diferença da anemia ferropriva com a anemia de doença crônica, enfim, padrão das anemias de uma forma global. Beleza? Se tiver que lembrar um outro aspecto específico das anemias, é importante lembrar das anemias hemolíticas. Dentro das anemias hemolíticas, obviamente, cai muita anemia falciforme, mas cai do jeitinho que cai em qualquer prova. Bota um caso clínico com os comemorativos clássicos, pergunta o que é anemia falciforme, enfim. Mas muita atenção com a anemia hemolítica autoimune, que costuma aparecer na prova, e a grande pista para o diagnóstico é a presença do cumbis direto. A gente vê o anticorpo ligado na hemácia, beleza? Uma situação que já apareceu várias vezes na prova do SUS é a anemia hemolítica autoimune por anticorpos frios, que é o anticorpo IgM. Lembra? Ela pode ser por anticorpo frio, IgM, ou por anticorpo quente, IgG. Lembra disso? Pois é. Por que apareceu mais de uma vez com anticorpo frio IgM? Porque uma das causas mais comuns é uma infecção por um bicho que começa com M também. Micoplasma. Beleza? Por exemplo, pneumonia por micoplasma. E o cara evolui com hemólise, cianose, enfim. Pode ser por conta da cianose quando exposto ao frio, enfim. Pode ser por conta da anemia hemolítica autoimune por conta de anticorpos frios. Beleza? Então, muita atenção com essa situação relacionada às anemias hemolíticas. Mas de todas as causas de anemia hemolítica, talvez a mais batida na prova do SUS, caiu no SUS 2011, 2014, 2015, é a púrpura trombocitopênica trombótica. Muita atenção com essa doença, porque certamente pouca gente viu ela na prática diária. Ela aparece na prova mesmo. A púrpura trombocitopênica trombótica é uma doença gravíssima, se não tratada, a mortalidade muito elevada, mais de 80% dos casos. E acontece por uma deficiência de uma substância chamada Adantes 13. Essa substância ela é responsável por clivar o fator de von Willebrand. Lembra dele? O fator de von Willebrand que ajuda na agregação plaquetária, carrega o fator 8 da coagulação também. O fator de von Willebrand tem que ser clivado.
Se ele não for, estimula a agregação de plaquetas. Fica lá aquele negócio grande dentro do vaso e a plaqueta forma um grande tampão. Quando o indivíduo tem deficiência dessa substância, da Adamtes 13, começa a ter muita agregação de plaquetas e forma vários trombos na coagulação, nos vasos, geralmente em pequenos vasos. O indivíduo acaba sofrendo com vários fenômenos. O indivíduo tem consumo pronunciado de plaquetas e tendência a ter até sangramento, porque forma muitos coágulos pelo corpo. O indivíduo tem anemia importante e anemia hemolítica microangiopática, lembra? Com os esquizócitos, a hemácia está passando, esbarra no trombo e fica deformada. O indivíduo costuma ter alteração importante sensorial por conta de obstrução de pequenos vasos, confusão mental, redução do nível de vigília, fica comatoso às vezes, tem muita cefaleia, né? E às vezes pode ter alteração da função renal. Parece um pouquinho com a síndrome hemolítica urêmica. A diferença é que na síndrome hemolítica urêmica o cara tem muito mais alteração renal que sistema nervoso central. Na púrpura trombocitopênica trombótica é o contrário, o cara pira mais na cabeça. O rim geralmente fica de boa parte dos casos. A questão geralmente vem assim, é um paciente que chega no pronto-socorro com febre, anemia importante, esquizócitos, e alteração sensorial, às vezes com alteração da função renal. A grande pista é a presença dos esquizócitos com alteração do sistema nervoso central. Pensar sempre na púrpura trombocitopênica trombótica, beleza? Lembra como é que trata? Ela geralmente é imunomediada, o tratamento é tirar o anticorpo. É feito o tratamento com a plasmaférese. Beleza? Então muita atenção com a PTT, não costuma ser cobrada muito em outras provas, mas a Fundação Carlos Chagas gosta bastante da PTT. Show? Em relação ao distúrbio da coagulação, a caio basal também, diferença de hemostasia primária e secundária, enfim. Púrpura de Enoch-Schulai como doença vascular, lembra dela? O indivíduo tem púrpura, artrite, nefrite, dor abdominal, tudo mediada por anticorpo, o indivíduo às vezes tem uma infecção prévia, é uma vasculite, né? E muitas das vezes se resolve espontaneamente. O que chama atenção é que a criança, geralmente é uma doença da criança, fica cheia de petecas pelo corpo e os testes de coagulação são normais, plaquetas normais, coagulograma normal. Onde é que está o problema? Deve estar no vaso, certo? Mas a doença que mais aparece na prova, como em todas as questões que envolvem distúrbio de coagulação, é púrpura trombocitopênica idiopática. Essa a gente sabe de cor e salteado, a gente não vai discutir agora, aparece muito nas provas, então muita atenção com ela, porque também aparece na prova da Fundação Carlos Chagas. Apareceu plaquetopenia, pensar nessa possibilidade, beleza? Em relação à série branca, muita atenção com mieloma múltiplo, e aí a mensagem é a mesma das outras provas. Mieloma é uma questão muito batida também. É o paciente com mais de 50 anos que chega com dor óssea, geralmente dor lombar, história de insuficiência renal, hipercalcemia, comemorativos clássicos da doença. Ano passado caiu uma questão que tinha os exames, né? Tinha lesões líticas na calota craniana, eletroforese de proteínas plasmáticas mostrando pico monoclonal de globulinas, clássico da doença, tudo bem? Geralmente a questão da Fundação Carlos Chagas é um caso clínico e pergunta os exames a serem solicitados. E a resposta geralmente é mielograma, para achar o clone de plasmócito na medula, e a eletroforese de proteína para achar o pico monoclonal, que é típico e que é diagnóstico, faz parte dos critérios diagnósticos do mieloma múltiplo. Tudo bem? Em relação às outras neoplasias hematológicas, geralmente a prova não explora com tanta intensidade, não. Geralmente não. Pergunta um pouquinho sobre linfoma, geralmente linfoma de Hodgkin, célula de Sternberg, apareceu na questão pensar nele. O não Hodgkin não costuma aparecer muito, a não ser falando da agressividade do Burkitt e do difuso de grandes células B. E o que aparece um pouquinho mais são as leucemias, principalmente as crônicas. Na mieloide a prova bota um caso e lembra do cromossomo Filadélfia. Não tem como errar, cara, né? Ou fala do cromossomo Filadélfia, ou diz o que ele é, que é a translocação do 9 com o 22. Ou então fala da leucemia linfocítica crônica, que é a principal característica de não ter cura. A mieloide tem, lembra? O imatinib, o Glivec, né, que inibe exatamente a translocação gênica, enfim, inibe a função de tirosinoquinase daquela translocação. A LLC, a leucemia linfocítica crônica, não tem cura. É a leucemia mais comum e é incurável. O que a prova chama a atenção desses pacientes é o que a gente vê na prática, que às vezes o cara morre com a leucemia, mas não pela leucemia, porque ela é indolente. Agora, apesar de ser indolente, às vezes o paciente tem algumas manifestações autoimunes. Muita atenção, né? Envolve muito linfócito B, libera muitas imunoglobulinas e por isso pode ter algumas doenças autoimunes no curso dessa leucemia.
Muita atenção com ela. Tudo bem? Beleza? Para fechar essa conversa, lembrar de duas coisinhas bem pontuais da prova do SUS, que não costuma aparecer muito em outras, mas aqui já apareceu bastante. Uma é perguntar assim, causas de eosinofilia. Ah, eu sei, beleza, mas é só para chamar a atenção porque caíram duas questões nos últimos anos que ele perguntava, são causas de eosinofilia exceto? A resposta, que era o exceto, era síndrome de Cushing, nas duas provas. E as outras opções eram histossomose, síndrome de Leffler, linfoma, tudo da eosinofilia. O que não dá é Cushing, beleza? E muita atenção com uma doença que só aparece na prova do SUS. Só na prova do SUS. A chamada síndrome hemofagocítica. Já ouviu falar dela? Muita atenção, hein? Muita atenção porque foi explorada recentemente em provas da Fundação Carlos Chagas. A síndrome hemofagocítica, ela costuma ser uma complicação de outra doença. Alguma infecção, doenças reumáticas, enfim. E o que acontece? O indivíduo tem uma estimulação muito intensa do sistema imune, tanto celular como envolvendo algumas citocinas, enfim. Começa com uma participação anormal de linfócitos, estimulando alguns estiócitos, e os macrófagos ficam muito ativados e começam a fagocitar um monte de célula. E aí ferrou, tanto na periferia quanto na medula. O indivíduo acaba evoluindo com pancitopenia, geralmente tem febre relacionada à produção de uma série de citocinas inflamatórias, a hepatoesplenomegalia por conta desse consumo excessivo de célula e acúmulo de macrófagos, enfim, fagocitando todas essas células. Mas o que mais chama atenção é o exame laboratorial, que é o que a prova costuma explorar. Geralmente esses indivíduos têm aumento da ferritina. É a ferritina, o depósito de ferro e tal. Por quê? Porque a ferritina é uma proteína de fase aguda. Sempre que tem muita inflamação, ela dispara. E essa doença tem muita inflamação, cara. Então a ferritina vai lá para cima. E uma outra característica dela, que é o que a prova gosta de perguntar, é que os triglicerídeos ficam elevados. E sabe por quê? Porque essa dança de citocinas que esses indivíduos têm inibem a lipase lipoproteica, que é uma enzima que cliva o triglicerídeo, que destrói o triglicerídeo, né? Como a lipase lipoproteica está inativada, o indivíduo tem elevação dos níveis, vai lá para 300, 400 de triglicerídeos. Isso é um marco dessa doença que foi explorado já pela prova do SUS de São Paulo. Tudo bem? Então alguns conceitos de coisas que têm aparecido na prova para ficar esperto e vem outros logo em sequência. Um grande abraço, pessoal!